do nosso problema, nós já fizemos o desenho, compreendemos a situação, retiramos os dados, é hora de iniciar a resolução do problema. Para resolvermos um problema como esse, nós vamos em busca de uma relação, entre todas as variáveis envolvidas, ou entre todas as grandezas e medidas envolvidas. Observe que nós temos essas três medidas envolvidas. Então a gente vai olhar para ela bem aqui, as três medidas, e percebam que como elas formam um triângulo retângulo, a gente pode usar o Teorema de Pitágoras. Então, pelo Teorema de Pitágoras, a gente consegue uma relação entre elas para começarmos a resolver o nosso problema. Então, pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa, que é o maior lado é a hipotenusa. Perceba que nesse triângulo retângulo, esse é o maior lado. Teorema de Pitágoras, o maior lado, que é a hipotenusa, ao quadrado é igual. É igual ao quê? Você pega um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. Esses outros lados, a gente costuma chamar de catetos. Então, no Teorema de Pitágoras, a gente tem o quê? Hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então está aqui o Teorema de Pitágoras. O que a gente faz com o Teorema de Pitágoras? A gente deriva implicitamente. Então o que a gente vai fazer? Escrever aqui, derivando implicitamente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai derivar essa equação em relação ao tempo. Escrevemos aqui, derivando implicitamente. Aqui está escrito implicitamente, em relação ao tempo. Por quê? Porque perceba que todas as nossas taxas são em relação ao tempo. Então, a derivada que interessa é em relação ao tempo. E a gente vai derivar porque todos os nossos dados envolvem derivada. Ok? Vamos lá. Derivando. O que é derivar implicitamente? É derivar cada lado de uma equação. Então, no lado esquerdo é uma potência, a gente passa o expoente para frente e diminui 1. Fica só d elevado a 1. Mas 1 a gente não coloca aqui. Porém, essa potência, o d, ele funciona como uma função interna. Por que uma função interna? Quem é a nossa variável de derivação é o t, que é o tempo. O tempo é a nossa variável de derivação. Aqui não é o tempo. Aqui é uma grandeza que depende do tempo. Então, grandezas que dependem do tempo, elas funcionam como função. Isso aqui é uma função interna. Então, a gente vai multiplicar pela derivada dessa função, que é o d, em relação ao tempo. Ok, igual, agora é hora de fazer do lado esquerdo. No lado esquerdo, perceba que tem duas parcelas, duas separadas pelo sinal de mais, e quando nós temos parcelas, a gente deriva cada parcela por vez. Na primeira parcela, funciona semelhante a essa. O 2 vai para frente, o x diminui um do expoente pela regra da potência, e esse x também é uma grandeza que depende do tempo. Ele funciona como uma função interna. Pela regra da cadeia, devemos multiplicar pela derivada da função interna, que é o x. Aqui a função interna aqui era o d. Aqui a função interna é o x. Em relação ao tempo. Mas agora é a vez daqui, mesma história. 2 vai para frente, diminui um do expoente, vezes derivada da interna. A interna é quem aqui? A interna é y. Em relação ao tempo. Em relação ao tempo. Então, chegamos a essa expressão. Nessa expressão, a gente pode fazer algumas melhorias nela, trabalhar com ela. Por quê? Perceba que aparece 3 derivadas. E se você olhar aqui, são 2 derivadas que a gente tem, dx, dy, e uma derivada que a gente quer. Então, normalmente,
quando você vai trabalhar com a sua relação, vai aparecer as derivadas que você tem e as derivadas que você quer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir os dados que nós conhecemos. A gente sabe que a derivada do x é menos 90. Então, bem aqui, a gente vai trocar isso por menos 90. O que mais? A derivada do y é menos 100. A gente vai trocar isso por menos 100. Ok? Então, a gente vai substituir. A derivada do d é o que a gente quer encontrar. Então, a gente vai em busca de isolar isso, de encontrar isso aqui. Antes de continuarmos, tem algo que pode ajudar na nossa conta. É algo opcional, mas se fizer agora já ajuda bastante. Que é o quê? Perceba que nos dois lados da igualdade, o lado esquerdo, o lado direito, cada parcela tem o número 2 multiplicando. Então, nós temos o quê? Veja que eu tenho no lado esquerdo o 2 multiplicando bem aqui. No lado direito são duas parcelas. Nessa parcela tem o 2 multiplicando. Nessa parcela tem o 2 multiplicando. Quando a gente vê um número que está multiplicando todas as parcelas dos dois lados, você pode eliminar esse número. Você pode cancelar esse número. É algo obrigatório? Não, mas se fizer agora, facilita bastante. Mas não podemos esquecer que para eu cancelar, ele deve estar em todas as parcelas. Ok? Por quê? Porque a gente poderia dividir tudo por 2 e aí eles iriam sumir. Ok? Então, o 2 está em todas as parcelas, dos dois lados, a gente pode cancelar. Ok, vamos continuar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse d aqui, a derivada, que é o dt, igual. Aqui, vejamos, essa derivada vira menos 90. Então, a gente vai colocar antes do x, menos 90, x, o 2 sumiu. Aqui, mais, na verdade não vai ser mais, né? Porque essa derivada, ela é menos 100. Como ela é menos 100, eu vou colocar antes do y, vai virar menos 100y. Menos 100y. E lembre-se que a gente quer encontrar a derivada do d. Derivada do d. Então, a gente quer encontrar a derivada do d, que é isso aqui. Por isso, esse d aqui está atrapalhando. A gente vai passar para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, toda essa expressão, que vou colocar aqui, menos... Deixa eu só repetir. Toda essa expressão vai dividir por d. d estava multiplicando e passa a estar dividindo. E pronto. Perceba que aqui eu já tenho o quê? A derivada que eu queria. A derivada, o ddt. Acabou? Não, porque eu quero derivada, mas eu quero com esse valor de x e com esse valor de y. Então, agora que eu encontrei, basta jogar o x aqui, basta jogar o y que ele dá. Qual é o x? É x60, y80. Eu vou até colocar aqui. É x60, y igual a 80. O problema é que tem um d. Então, para eu jogar o x aqui, o y aqui, eu preciso encontrar o d. Esse tipo de problema, normalmente no final vai aparecer uma variável que você não tem e você vai usar lá no começo a sua relação antes de derivar. Normalmente você usa essa relação, não vou dizer sempre, né, mas é comum usar essa relação antes de derivar para encontrar quem? Aquele que você não tem. Quem é que a gente não tem? O d. Ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer a conta aqui para encontrar o d.